Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos ver mais um tipo de dado que é muito importante na resolução de problemas do mundo real, que é o tipo de dado real. Então, para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Então, vamos escrever um programa que ele vai receber duas notas obtidas pelo aluno e calcular a média. Então, aqui a gente tem um exemplo do que o usuário vai fornecer. O usuário vai fornecer duas notas, ó. Ele forneceu aqui a primeira nota 8 e a segunda 7. Como é que a gente sabe que esse número é do tipo real e não inteiro? Porque a gente tem a parte inteira e tem a parte fracionária. Certo? Da mesma forma, a gente tem a parte inteira e a parte fracionária. É o que a gente chama de um número quebrado. Então, quando a gente for imprimir, né? A gente vai imprimir o texto médio igual e o valor da média. Então, se a gente somar 8 mais 7 vai dar 15. Se a gente dividir por 2, vai dar 7,5. Estamos aqui no nosso ambiente, vamos começar a resolução do nosso problema. Então, a gente vai começar o quê? Com a palavra reservada algoritmo. Vamos definir o nome do algoritmo, que seria a média. Beleza, e aqui embaixo a gente vai fazer fim algoritmo. Beleza, definir o início do algoritmo, aqui a gente tem o fim. Então, a gente vai definir agora a sequência de passos. Então, a gente vai definir um início aqui, de onde começa a sequência de passos. E aqui a gente vai escrever essa sequência de passos. Então, novamente, seguindo o processo, né? Primeiro a gente lê as entradas, depois faz o processamento e depois gera o resultado na tela. Então, nesse caso, quais seriam as entradas, o que o usuário deve fornecer? Então, para que o nosso programa ele funcione corretamente, o usuário deve fornecer duas informações, ou seja, a primeira nota do aluno e a segunda nota do aluno. Beleza, então vamos pedir aqui para o usuário informar esses dados. Então, escreval, vamos pedir para ele. Informe o valor da primeira nota. Beleza. Pedindo só informar o valor, vamos ler essa nota. Vou armazenar numa variável, digamos, chamada de A. Beleza, vamos ler agora a segunda nota. Então, vamos pedir aqui, informe o valor da segunda nota. Beleza, a gente vai ler esse valor e vai armazenar numa variável B. Beleza, então aqui a gente já sabe que a gente vai precisar de dois locais para armazenar a informação. O primeiro dele é A e o segundo local B. Então aqui a gente vai ter que declarar aqui uma seção de variáveis. Quais são as variáveis que a gente precisa até o momento. Então a gente precisa de A e B. Todas elas, ó, como está denotando notas, então essas variáveis são do tipo real. Beleza, agora a gente vai calcular o nosso resultado. Se eu quero fazer a média de duas notas, então vou criar aqui média e vou atribuir um resultado a essa média. Então, média vai ser o quê? Ó? O resultado da soma de A com B dividido por 2. A nossa média, para calcular, eu vou somar A com B. Como são duas notas, eu vou dividir por 2. Por fim, escrever aqui o resultado. Então, escreval, colocar aqui a média é 2 pontos. E aqui a gente vai imprimir o resultado que está na variável média. Então, aqui a gente não vai imprimir o texto médio. O computador identifica uma variável, ele vai lá nesse local que a gente nomeou de média, pegar o conteúdo que está dentro dele, ou seja, a soma de A com B dividido por 2, e gerar esse resultado na tela. Então, como a gente está utilizando outro local, outra variável chamada de média, então a gente teria que criar aqui mais outra variável denominada de média, que também vai ser do tipo real. Então, se você você soma duas variáveis reais e divide por um valor, como resultado você vai ter uma variável também real. Beleza, então vamos executar para ver se o nosso programa está funcionando corretamente. Beleza, começamos a execução, estamos declarando aqui as variáveis. Então, as variáveis a gente já tem A, ó, do tipo real, B do tipo real,
média do tipo real. Todas estão com valores padrão, no caso aqui 0. Beleza. Então foi gerado na tela aqui o texto, ó, informa o valor da primeira nota. Agora a gente vai ler esse valor. Vou digitar aqui, ó, 8. Beleza. Então a variável A, ó, que é do tipo real, agora recebeu o valor 8. Beleza. Então geramos o texto na tela, né? Informe o valor da segunda nota. Agora a gente vai digitar esse valor. Vamos digitar o valor 7. Beleza. Agora a segunda nota, ó, a B tem o valor 7. Nesse momento a gente vai calcular a média. Então se eu somo 8 mais 7, vai ter como resultado, ó, 7,5. Então a variável média tem o valor 7,5. Quando a gente imprimir na tela, vai ser impresso a média e o resultado que está na variável média, ou seja, 7,5. Beleza. No caso de operadores matemáticos, se quiserem utilizar outros operadores, além daqueles mais tradicionais, né, como multiplicação, divisão, soma e resto, vocês podem utilizar algumas funções. Por exemplo, a função ABS, ela calcula o valor absoluto. A função ESP, ela calcula a exponenciação. O int, ele pega a parte inteira de um valor real. O raiz Q calcula a variável, a raiz quadrada. O π denota o valor de π. Você pode calcular também o seno, cosseno, tangente ou converter, né, de grau para radiano. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.